A incompreensão das suas dores desatina loucura. Bem, queridos, esse é um vídeo que eu estava há muito tempo já querendo gravar para falar de mágoas amorosas, familiares, pessoais, das pequenas catástrofes diárias, existenciais que presenciamos diariamente e que devolvemos ao mundo em ressentimento, em dor, em agressividade, através de posturas belicosas e beligerantes. De que maneira, então, a recusa e o entendimento das minhas dores passadas, fossem elas sentimentais, amorosas, românticas, fossem elas familiares, fossem elas atreladas a sonhos que eu quis viver e não vivenciei, de que maneira o não entendimento e a não absorção dessas dores desatina e desencadeia demência, dementação, ou seja, a usurpação da razão. A razão que nos é sequestrada e nos deixa a livre influência de sentimentos descompensados. E se a gente for elevar isso para uma perspectiva ainda espiritualista, sabemos que abrimos um campo psíquico e emocional de sintonia larga, uma porta larga, para que sintonizemos e fiquemos mais vulneráveis ainda a sugestões mentais e emocionais de seres mais desequilibrados do que nós, que querem nos tragar para a sua faixa vibratória. E coisas que as pessoas não atinam, não só seres desencarnados, seres encarnados também, porque a consciência sempre procura o seu igual. A consciência procura estabelecer-se tanto quanto possível. A consciência, esse canal de conhecimento manifesto, é territorialista. Ela quer se ver em toda parte. Então, se ela não se identifica em ti, ela vai criar maneiras de te tragar a consciência, né, que pode estar manifestada por mim ou por qualquer outro, vai procurar maneiras de sabotar, às vezes, a relação para que o outro sintonize com ela, para que ela possa permanecer existindo. Porque tudo no universo pulsa, tudo é vida e tudo quer existir. E tudo que existe, não importa da maneira como essa vida se materializou, tudo o que existe quer continuar existindo. Formas de vida artificiais que brigarão e lutam diariamente para permanecer existindo. Só que isso são níveis de entendimento mais complexos. Hoje, nós vamos ficar no entendimento mais sobre o entendimento mental e emocional para facilitar o acesso à maior parte das pessoas. E no decorrer dos vídeos, nós aprofundamos mais para falar do campo espiritual e aquela coisa toda bonita. É muito interessante observar que, não raramente, nós temos atritos com as pessoas. Mas as pessoas não têm muito o hábito de se perguntar qual é a origem dessa minha repulsa a ciclana ou a ciclano. Onde surge, onde nasce essa revolta, esse asco? Porque se a gente admite que somos filhos de um Criador abundantemente amoroso, justo e bom, e que somos frutos dele, então, essencialmente, somos também bons, justos e aquela coisa toda. Então, o que acontece no processo que nos distancia da nossa origem existencial e nos faz dar vazão a uma outra forma de ser que em nada dialoga com a origem da fonte, com o que a fonte é? E isso tem absolutamente tudo a ver com a nossa saúde mental, espiritual e emocional. Porque toda dor que a gente manifesta nasce antes no espírito e vai se densificando nas nossas emoções e se densifica ainda mais no nosso corpo físico. Todas essas dores são provenientes de um distanciamento do Criador. Quanto mais em comunhão com Ele a gente está, mais a gente goza de saúde. E mais essa saúde se manifesta nos nossos relacionamentos. Todos eles, amorosos, familiares, profissionais, não tem como ser diferente, porque ele é a saúde em ação. Ele é a vitalidade em ação. E essa vitalidade impregna a nossa consciência, porque nós estamos em comunhão com ele, e a gente se torna emissários, irradiadores orgânicos e espontâneos do amor que ele é, na potência que a gente consegue.
Porque cada um suporta o amor de Deus em alguma medida. Não suportamos 100%. Nunca suportaremos 100%. Jesus, que é Jesus, não suporta 100%. Ele suporta muito mais que nós. Ele tem muita mais comunhão que Deus que nós, sem sombra de dúvida. Mas existem outros que suportam mais que ele, mas ainda não é 100%. Em comparação a nós, que somos limitados nessa comunhão com o Pai, é muito, é 100%, mais que 100%. Mas não é. E é importante a gente entender isso. Para que a gente entenda que sempre que a gente se sentir limitado no ato de amar, e sabendo que toda doença é proveniente da ausência de amor, ponto, vamos colocar um ponto aí, a gente pode saber, cara, eu posso amar mais. E quando a gente se perceber amando loucamente alguém, seja o nosso filho, o nosso namorado, a nossa namorada, a nossa mãe, quando a gente se perceber amando devotamente, de maneira reverencial a alguém, sem esperar nada em troca, de maneira genuinamente altruísta, quem quer que seja, ou o nosso trabalho, ou um campo da vida, a gente vai parar e observar e falar, cara, eu tô amando o ápice de tudo que eu já amei e não é nem 1% do que eu posso alcançar na eternidade do meu espírito. Imaginar que tudo que eu tô amando, Deus é quintuplicado, infinitamente quintuplicado, ó, infinitamente mais. E nós caminhamos em direção a Ele. Então, algum dia, eu amarei essa pessoa ainda mais. Como se fosse possível. Então, se eu tô saudável agora, nesse amor saudável, pelo meu filho, pelo meu marido, pela minha mulher, então, no futuro, eu poderei gozar de ainda mais saúde. Como pode ser ter ainda mais saúde que isso? Como pode ser amar ainda mais que isso? Não é maravilhoso? Deus é abundante. Assim é. Mas a incompreensão das nossas dores desatina a loucura. Desatina a dementação, a ausência, o furto da razão. Aquele exercício consciente de observação da realidade. E ficamos vulneráveis às nossas emoções e a seres, tanto encarnados quanto desencarnados, que anseiam a nossa destruição. Não por maldade, mas como vimos no início, a consciência quer se estabelecer por toda parte, porque a consciência quer se ver a si mesma. É da constituição das consciências, de alguma maneira, se a gente puder falar para ilustrativo, o narcisismo, né? Ele acha feio o que não é espelho. A consciência repele aquilo que não dialoga com ela. Isso é assim, vamos esclarecer, isso é assim no nível egóico de experimentação. Porque quando atingimos o nível divino de experimentação, e todos nós podemos fazer isso, nós, assim como o Criador, que nada rejeita, nada retém, nada condena e sequer enxerga as nossas transgressões, assim seremos nós. Assim serão algum dia as nossas comunicações e os nossos relacionamentos. Nada ressentiremos, nada condenaremos, nada rejeitaremos, porque entenderemos que tudo faz parte de uma grande família cósmica universal, que tudo faz parte de um processo infinito de evolução e que hoje aquele que está perpetrado naquele período de dor, hoje aquele, no futuro da eternidade, não será mais assim. E aí a gente solta e entende, cara, tá me irritando, mas é passageiro. Adquirimos então uma consciência adulta, uma consciência madura, uma consciência que é com o Criador, que olha para todos os seus filhos, uns mais infelizes que outros, uns mais distantes que ele, que outros, uns mais próximos a ele que outros, mas entende e enxerga a beleza, porque não enxerga o momento, enxerga a trajetória. Por que os nossos relacionamentos são tão conflituosos? Porque a gente às vezes está na nossa relação com a nossa mãe, com o nosso marido, com a nossa mulher, com o nosso marido, aquela tudo. E a gente no esquecimento da matéria, a gente não sabe por onde o espírito passou, eu não sei nem por onde eu passei. Mas a gente olha para o momento presente e toma o momento presente como a realidade objetiva. E dentro de alguma ótica, não deixa de ser verdade. Só que a gente começa a entender que não existe separação. Se não existe separação, por mais que o momento presente seja a realidade atual,
Existe todo um desdobramento maior que esse, e o que a gente observa é o resultado de uma caminhada. E quando a gente entende a caminhada do objeto, quando a gente para de olhar para o objeto e começa a observar a trajetória que o objeto tomou até chegar aqui, a gente fala, caramba, a gente começa a ser mais compassivo, a gente fala, essa pessoa está muito melhor. Tá chata, mas tá melhor. Eu peguei melhoradinho. A gente fala, peguei essa pessoa melhoradinho. E a gente começa a ser mais compassivo, a ponto mesmo da gente olhar para as pessoas e nos emocionarmos. Por pior que seja o nosso relacionamento com ela. A gente olha e fala, cara, essa pessoa tá ótima. Essa pessoa tá ótima. Então a incompreensão das nossas dores desatina loucura. O espírito possui, essencialmente, 4 carências fundamentais: toque físico, pertencimento, carência emocional, ser aceito como é, carência intelectual, e ausência de Deus, que a gente vai explicitar como o anseio, a busca ininterrupta e constante por prazer e pela felicidade, porque Deus é abundância, Deus é prazer. Estar nele é gozar 24 horas por dia. Estar em comunhão com ele é estar gozando orgasticamente, de maneira criativa, 24 horas por dia. E não existe nada de errado em falar nisso, porque Deus é a expressão da sexualidade pura, de modo que o sexo é divino, de modo que através da intersecção de corpos, mente, emoções, se desenrola na fisicalidade a concepção de um corpo. É isso que ele quis que a gente entendesse. Que toda vez que nos abrimos para ser penetrados e penetramos o outro de maneira amorosa, coisas são criadas. O que ele quis com o sexo era exemplificar para nós que toda vez que há um exercício mútuo de penetração e recepção, seja na falha ou na escuta, seja no abraço, seja no toque, seja todo esse ato de eu adentrar a sua vida e permitir que você adentre a minha, quando isso acontece de inúmeras maneiras nas nossas vidas, existe a criação de algo novo. E isso é involuntário. Isso acontece automaticamente pelo livre exercício do pensar. Todas as interações desencadeiam vida. Todas as interações desencadeiam uma nova criação. O que a gente tem que entender é, essa criação que é desencadeada é uma criação boa, que concorre para o amor de Deus, ou é uma criação negativa, que propaga contra o Criador, que é anticrística, que é anticristã. Entende isso? Muito bem. Temos essas 4 carências. E a principal delas é a carência do Criador. O fato é que quando a carência do Pai é suprida, todas as outras carências perdem impacto e mesmo utilidade nas nossas vidas, em alguma medida. O problema é que as pessoas, na sua busca por prazer, por Deus, por felicidade, e na sua ignorância, não entendem o que isso quer dizer. E isso se manifesta no ego, através do ego, através do impulso gêmeo, dos impulsos gêmeos de ligação e repulsão, ligação autossatisfação e repulsão autodefesa. Você se defende para que você não tenha a sua satisfação comprometida. Enquanto nós procuramos saciar a lacuna de Deus de maneira materialista, através de toques físicos vazios e distantes de amor, através de um pertencimento fajuto e dissimulado, através de ser aceito como se é, na verdade não sendo aceito como se é, mas a gente finge que é aceito, o outro finge que nos aceita e a gente fala, tá tudo bem. E tudo isso vai desatinando dores, vai desatinando mágoas, vai fazendo a nossa consciência ruir, vai fazendo dor ao nosso espírito, porque a gente se sente em contradição com a realidade, porque a gente percebe a incongruência do outro em relação a nós. Mesmo que esse outro sorria para nós, mesmo que esse outro nos diga nos amar, mesmo que esse outro diga, quanto mais não é doído quando vem de uma mãe, de um pai, de um irmão, de uma mulher ou de um marido. Pessoas que deveriam nos amar, mas não amam.
E isso vai gerando dores. Porque as nossas carências não estão sendo saciadas. Então a gente começa a gente, na nossa limitação, não entende que o Criador é algo metafísico, a gente acha que ele é algo físico, e ele se manifesta no físico, mas ele não provém do físico. O físico, na verdade, é um desdobramento do que ele é metafisicamente. Então, a gente vai se limitando e vai limitando ele. E nós vamos procurando contatos cada vez mais carnais, mais pútridos em si mesmos, porque são destituídos de uma essência divina, um pertencimento igualmente pútrido e uma aceitação igualmente distorcida. Isso vai gerando neuroses, isso vai gerando máculas, isso vai gerando nódoas em nós, porque nos sentimos e estamos, de fato, nos violentando. Só que na incompreensão da vida, a gente não consegue saber, cara, eu tô sofrendo, mas eu não sei o porquê. Não sabe que está sedento por um alimento do espírito. Então procura saciar o espírito com a carne, em tudo que isso compreenda. Sexo de maneira vil, contatos e grupos, e fica em searas e em rodas de coletivos de pessoas que não te querem bem, pessoas mesmo que sequer se importam contigo. Olha isso para vocês verem. Mas a pessoa acredita que está saciando a sua carência primacial, fundamental, que porá fim a todas as suas dores. Mas não é assim. Porque carência de Deus só se sacia com Deus. Fome de Deus só se sacia com Deus. Fome de amor só se sacia com amor. Só se sacia com amor. Então, ainda que eu tenha carência de toque, não é qualquer toque que você está carente, é um toque espiritualizado. Ainda que você queira pertencer, você quer pertencer de maneira transcendente, não de maneira pueril. Ainda que você queira ser aceito como você quer ser aceito como você é em essência. E não de maneira dissimulada. E por mais que você queira gozar a vida, no ápice do gozo, do prazer e da felicidade, num anseio de se conectar ao Pai, você quer gozar espiritualmente em verdade. Você quer viver orgasmos conscienciais legítimos e não performáticos através de substâncias artificiais que, na verdade, chumbarão o teu espírito à terra e irão corroer todas as suas relações, desde a sua relação com o Pai, consigo e necessariamente com todos os outros na sequência. Muito que bem. Pessoas que desejávamos amar, então. A carência de Deus, meus amigos, muito se fala sobre a carência de ser amado. Mas, e se eu falasse para vocês que existe uma camada mais profunda dentro da carência do Pai, que não é a carência de ser amado, é na verdade um anseio profundo de amar. Mudou as coisas, não mudou? Quando a gente olha para o objeto de maneira equivocada, tiraremos conclusões equivocadas. Quando a gente olha de maneira correta, tiraremos conclusões corretas. A essência do Pai é dar. Se somos fruto de uma fonte abundante de dar, a nossa essência também é dar. Mas a gente vive só parte da nossa essência, que é a que quer receber. Mas o que vira o jogo, destrava a vida para nós em todos os níveis, é quando a gente percebe que, cara, eu quero ser amado, isso é verdade, mas eu quero muito mais amar. Mudou tudo. Porque essa é a realidade. Por que é assim? Porque somos frutos dessa fonte, abundante no dar. Deus não se permite ser vencido em generosidade. Dar é o seu sobrenome. Dar é o seu nome mesmo. Dar de bom grado. É por isso que a felicidade está fortemente atrelada com os nossos propósitos, e os nossos propósitos são frutos, né? São desdobramentos da utilidade que a gente encontra para as nossas vidas.
Uma vida onde não existe um trabalho é uma vida inútil. E essa inutilidade que a gente percebe na nossa existência vai eclipsando o nosso gozo pela vida, a nossa vontade de viver, e quando nos vemos, estamos melancólicos, estamos depressivos muitas vezes, muito perto de desenvolver depressão. Porque estamos sem significado, estamos sem utilidade. É quando a vida perde significado. Isso é a depressão. A depressão não é uma dor no sentido físico da coisa, né? Ou mesmo simbólico. Ela é uma dor, sim, mas é uma dor fruto de você olhar para a vida e perceber que as coisas não têm sentido. Mas na cabeça do depressivo, da pessoa com depressão, não tem. E quando ela olha e percebe que as coisas não têm sentido na visão dela, elas perdem o interesse pela vida. Isso é uma dor real. É você olhar para a vida e não ter interesse. Ai, alguém morreu, tá? Alguém nasceu, tá? Ai, tem a sua comida favorita, tá? Ai, não tem comida, tá? Ai, fulano falou mal de você, tá? Fulano falou bem, tá? É como se você fosse se despersonalizando da existência e do que a vida deveria ser em si mesma. E você sofre também uma despersonalização social. Você olha para a sociedade e já não mais entende ela como que ela deveria ser. Veículo coletivo de depuração coletiva. Mecanismo de interação coletiva um para com o outro. Então a verdade é que essas 4 carências, no ápice da carência primacial e essencial, que é a carência de Deus, a gente acha que a gente quer gozar do prazer e é. Só que a gente acha que o prazer a gente goza recebendo. E a gente se coloca de maneira passiva diante da vida. Ah, vou aqui usar um negocinho, vou aqui me relacionar sexualmente de qualquer jeito. Mas a gente descobre, isso vira a nossa chave, que a carência de Deus eu não vou saciar recebendo. A carência de Deus existe uma condicional que é dar, porque Ele dá. Então a gente tem que se colocar como um receptáculo receptivo, não para receber. A gente vai se colocar como um receptáculo receptivo para receber dele, mas para dar ao mundo, porque é o que ele faz. É assim a sua criação. Tudo na natureza é solidário. E quando eu fujo da ordem das coisas e quero só receber, venha a nós e ao vosso reino nada, eu inverto a lógica das suas leis e crio dores. Então, perceba, você quer dar amor. Você quer amar e você quer dar amor, sobretudo e principalmente. O seu espírito anseia por dar. Então, quando eu conheço uma pessoa que eu quero amar, um ficante, a minha mãe, o meu pai, enfim, pessoas que atravessam as nossas vidas de inúmeras maneiras diferentes, e existe dor, na origem dessas dores, dessas mágoas, desses ressentimentos, oculto ali está um anseio aflitivo de querer dar, de querer amar. Quer ser amado, sim, mas quer amar ainda mais. E quando a pessoa nos trata mal, quando as pessoas nos rejeitam, um ficante, um namorado, namorada, não importa. Sabe o que isso desencadeia? Na nossa visão, rejeição. Essa é a maior dor da criatura. A rejeição é a maior dor da criatura. E rejeitada, ela não consegue entender. Por que eu não sou digno de amor? Ela confunde. Ela acha que o prazer que ela quer experimentar é fruto dessa recepção. Em alguma medida é, mas é muito mais desse anseio de dar. E ela não consegue entender. E fica para ela no inconsciente, do inconsciente, aquele sentimento: por que o meu amor você não quer? Por que você rejeitou o meu amor? A criatura, na sua imaturidade, na sua insensatez, ela até pode julgar que o seu amor não tem valor, que o seu amor é odioso, que o seu amor é repulsivo. Imagina pessoas que têm históricos de rejeição desde que nasceu. A mãe não quis, o pai não quis, os namorados tudo deu errado, sempre terminaram com ela, ou traíram ela, ou ele.
Isso vai criando essa dor que não é elaborada, porque ela é elaborada, e se é elaborada de um ponto de vista equivocado, vai acompanhando. Como você olha de um jeito errado, você fica batendo numa tecla que você não cura a dor. Porque você acha que é porque você queria receber. Mas não! Você queria dar! Império do feminino. Dar. E receber também é o império do feminino. São duas faces da mesma moeda do sagrado feminino. Dar e receber. Mas a missão do feminino é sobretudo dar. Ele dá a partir do que ele recebe. Olha para você ver como nos faz falta um entendimento mais profundo do mistério do sagrado feminino. Receba! Muito mais profundo que tudo isso. E aí a pessoa se destina, muitas vezes interessada mesmo. Cara, o que aconteceu? Ah, porque ele me rejeitou. E você não consegue abandonar esse discurso, percebe? Você está há 10 anos pensando que ele te rejeitou. Porque você está observando errado. A sua dor não é ter sido rejeitado no sentido de dele não ter desejado amá-lo. A sua dor é muito mais latente, é muito mais evidente, é muito mais real, mais concreta, porque você queria ter amado. Você queria ter transbordado. Através do amor que você ansiava dar a ele, e ele ou ela não quiseram receber, gerou-se uma nódoa, gerou-se uma interrupção do fluxo divino na sua consciência, na seara afetiva, no campo genésico, no campo profissional, e houve um bloqueio. E como bloqueou o fluxo de vida nesse departamento, o influxo divino, que é a vida em ação, é a saúde, a vitalidade, a prosperidade, não pôde mais o quê? Fluir. Ele ficou impedido. Como decorrência da ausência da fluição do Criador, as suas dores não curadas, de dores, de traumas não elaborados, não bem vividos, desenvolveram neuroses, que são respostas. São respostas que nós damos como recusa a aceitar a realidade como ela é. E o que são neuras? As neuras são repetições, são padrões mentais e emocionais que insistem em se repetir nas nossas vidas. Então, quando a gente não cura uma dor e a gente não a supera, a gente fica à sombra desse espectro não elaborado. Então, tudo que a gente olha tem um quê dessa dor não curada. E a gente fica à espera, isso é no nosso inconsciente, como um mecanismo de defesa, que fica atento a essa dor, porque você acha que você será afetado por isso de novo. Agora, você imagina que uma criatura que teve o seu amor negado na visão dela, imagina, tenta elaborar isso, porque isso é profundo. Essa pessoa que teve essa dor não trabalhada dentro de si, porque ela quis amar, não entendeu que era isso que ela queria, ela achou que ela queria receber o amor e confundiu tudo, e lá. Agora pensa que essa pessoa que está nesse complexo evitativo, afetivo, que ansiava amar e não pôde amar, porque não queriam receber esse amor, né, na visão dela, que é uma visão pouco depurada da realidade, começa a sofrer. E começa a sentir que ela não tem valor, como dissemos. E aí, queridos, esse vídeo é um lembrete para todos nós. De que na infinitude, na eternidade, na perfeição do que o Pai é. E Ele é. Ele é o único que é. Tudo o que nós somos de bom, na verdade, não somos nós. É reflexo da passagem que nós tenhamos dado a ele. É tudo ele, é tudo ele. Ele fala bem, ele é carismático, é ele. Você só deu passagem para ele agir. Não existe eu, é tudo ele. Não existe você, é tudo ele, é tudo sobre ele. Tem até aquela música muito bonita, é tudo sobre você. E é tudo sobre ele. É importante que se entenda isso para que se mine vaidade, ego. Não tem nada de nós. Não tem nada de mim, não existe mim, é tudo sobre ele. Tudo a serviço dele. Não é jamais quem serve, é a quem se serve. Tudo o que se reverbera na vida
dos servidores do Pai, médicos, psiquiatras, psicanalistas sérios, terapeutas sérios, professores sérios, advogados sérios, inúmeros espíritos iluminados encarnados em todas essas áreas e em muitas outras áreas nas artes, artistas sérios. É tudo um desdobramento da infinita grandeza do que ele é. E tudo que a gente olha para esses espíritos e fala, nossa, como essa pessoa é diferenciada, não é sobre ele, né? Mas é a quem ele serve. É claro que há o mérito da pessoa de se dedicar. Se dedicar para sintonizar mais com o Pai. Esse é o trabalho da criatura. Você se dedica para sintonizar mais com Ele. Esse é o trabalho, esse é o único trabalho. Você se dedica para dar mais passagem a Ele. Você se dedica para se tornar um instrumento mais eficiente na mão dele. Então, esse vídeo é para falar assim. O amor é um estado de consciência e é ao mesmo tempo uma energia e é ao mesmo tempo uma dimensão. É muitas coisas em uma só. Mas o amor é um estado tão abundante, tão generoso em si mesmo, fruto da fonte que ele é, que muitas vezes a gente sofre por não poder amar e porque a gente ressente o nosso anseio, porque a gente queria ter amado a pessoa do jeito que a gente queria ter amado a pessoa, na ocasião que a gente queria ter amado a pessoa. E na nossa infantilidade espiritual e mesmo psíquica e emocional, a gente esquece de olhar para cima e perceber que o Criador age de maneira invisível, mas ainda abundantemente presente. Então, nós choramos por não termos podido amar da maneira como a gente queria ter amado, do jeito que a gente ansiava ter amado, porque a gente não para pensar e aceitar que, poxa, eu quis amar fulano ou fulana do jeito XYZ, aquela ocasião. Mas a vida não cessa, a vida é abundante, tudo se dá pelo divino exercício do pensamento, porque onde está o pensamento, lá está o espírito, porque é o espírito que pensa. O pensamento é produto do espírito. Então a gente começa a entender que o fato de eu não ter podido amar a pessoa do jeito que eu ansiei, ou seja, fazendo com que ela aceitasse receber o amor que vinha de mim, não me impede, não me castra de amá-la. É isso. É isso que as pessoas precisam entender. Nem porque a pessoa não quis aceitar o seu amor da maneira como você idealizou amar, nem por isso ela te impediu de amá-la. Você não pode impedir alguém de amar, porque o amor não é sobre o outro, o amor é sobre mim, é sobre você, é sobre quem ama. O amor é uma extrapolação da saúde do relacionamento que a criatura estabelece com o Pai. Poxa, eu queria ter amado o Marcos, eu queria ter amado a Maria, eu queria ter amado meu pai e minha mãe. Ama. Entenda que o corpo é uma ilusão. É através do pensamento que o espírito goza da liberdade. Porque o pensamento não conhece barreiras. As barreiras que o pensamento conhece é fruto das limitações que a criatura se impõe. Ame da maneira possível. Não é a maneira idealizada por você. Não é a maneira que você idealizou. Não é a maneira que você queria. Mas aceite amar da maneira possível. Perceba, aceite. Todas as dores, todas as neuroses, todos os ressentimentos, todas as dores que a gente guarda são fruto de ressentimentos. São frutos de inaceitação. Você não aceita, e como você não aceita, você revisita aquela história sem cessar. Isso é o ressentimento, isso é a mágoa. Isso é estar paralisado numa linha temporal da existência. E a sua mente está naquele período que você revisita todos os dias sem cessar, porque você não aceita, você quer ver, não é possível que foi isso, não é possível, não aceita a realidade como ela se mostrou para você. E você fica paralisado naquela linha temporal da sua mente. Só que fica o questionamento. Se
Onde está o pensamento, lá está o espírito. E o homem não é o corpo, mas o espírito que o habita. E se tudo no universo se dá pelo livre exercício do pensar, se o seu pensamento não está aqui, logo você não está aqui, ainda que o seu corpo esteja. Quem está no comando da tua vida na tua ausência? Se você está paralisado nessa linha temporal outra, quem está coordenando a sua vida? Quem tá tomando conta da tua vida na tua ausência? Entendeu o que eu falei? O homem não é o corpo, o homem é o espírito que habita o corpo. O pensamento não é o espírito, o pensamento é desdobramento do espírito. Onde está o pensamento, lá está o espírito. Se o meu pensamento está nessas dores que eu não curei, naquele abraço que a minha mãe não me deu, naquela rejeição do meu namorado, da minha namorada, naquela coisa que eu queria eu tô... Quem que tá tomando conta da minha vida? Percebeu porque a tua vida não anda? Então, aceita. O que é o amor? Eu amo a definição do professor Lucas Scudeler. Para mim, de uma síntese bela do nível, para mim, de Jesus, do que Jesus fazia das suas divinas parábolas. Amar é aceitar o que é, sem esperar que mude, dando o seu melhor. Então, a primeira coisa para você soltar o bloqueio energético que começou a dementá-lo, desatinou a loucura em você. Primeira coisa, aceite o que é. Aceite o que te foi dado. Isso é o amor. O genuíno amor, isso é um exercício. Eu não estou falando que é do dia para a noite, eu não estou falando que é fácil. Criamos expectativas. E as expectativas são boas. Um dia eu falarei sobre elas. Mas as expectativas, como diz o professor Lucas Scudeler, funcionais. Entende? Uma expectativa funcional. Pô, anseio. Porque, na verdade, a expectativa ela é inerentemente atrelada às intenções. Você espera e você intenciona. Pô, eu quero o melhor desse relacionamento. Não existe uma espera sem uma intencionalidade. Só que, às vezes, a gente intenciona algo e ficamos à espera que essa intenção se cumpra, mas não se cumpre da maneira como a gente queria. Mas nem porque num primeiro momento não se dá como a gente queria, que nós não viveremos o que a gente quer viver. Às vezes é a recusa daquela relação é que vai nos levar a encontrar a relação que a gente quer viver. É profundo falar disso. Mas o fato, meus amigos, é que nem porque o seu amor foi rejeitado, que ele foi castrado. Não se pode conter o amor. Então, só aceite como foi as coisas. Aceite o que aquela pessoa estava disposta a te dar. Sem julgamentos. Ah, mas eu merecia mais. Mas aceita. É difícil. Verbaliza. A cura é conversacional. Quando você começa a falar, você começa a se curar. E quando você fala, você também está irradiando energia sexual. Você está destravando realidades para criar uma nova. Não existe nada separado da sexualidade. Tudo é sexualidade. Inclusive eu falando e vocês escutando. Eu estou penetrando. Vocês estão recebendo. Assim é. Como Deus é perfeito. Nossa, como Deus é bom, cara. Imagina que eu não preciso da sua permissão para te amar. Eu vou te amar independente de você autorizar isso ou não, porque isso não é sobre você, isso é sobre mim. Então ame à distância. Ame à distância. Você pode amar através de orações. Você pode amar através de intenções. Não intenções apegadas, não orações contrárias, camufladas de boas orações, mas na verdade são magias negras. Não, isso não. Aquele anseio. Vou fazer uma oração para vocês verem. Olha que bonito. Poxa, pai, fulano de tal, ou fulana de tal, eu quis ter amado, pai, do jeito que eu quis amar. Eu quis ter amado dentro de um contexto, dentro das minhas idealizações. Mas olha para você ver, pai, você estava me mostrando, tentando me mostrar que o verdadeiro amor, ele não tem uma forma.
E é por isso que é amor. Porque ele é abundante e ele escorre através dos infinitos fios fluídicos, quânticos que nos emaranham sem cessar. Eu não pude amá-lo em corpo, eu não pude amá-la em corpo, eu não pude amá-lo presencialmente nas minhas rotinas, mas eu aceito amá-lo ou amá-la do jeito possível, desejando que a vida dele ou a vida dela sejam abundantes, sejam cheias de saúde, de vitalidade. Eu aceito amar do jeito possível, porque o jeito possível de amá-los é o jeito certo para amá-los. Porque foi isso que tu desejasse. Porque se o Senhor quisesse que eu tivesse o amado de outra ocasião, teria sido possível. Então, até mesmo quando Deus nos recusa a manifestação de uma qualidade de amor, como a gente entende, Ele de alguma maneira está nos chamando a nós para que amemos de maneira mais madura. Porque, veja, você tem que ser muito mais maduro para amar à distância. Amar à distância. Pô, eu queria eu ter sido a mulher dele, eu queria eu ter sido a mulher dela, sei lá, sabe? Eu queria eu ter sido a eleita ou o eleito, eu queria eu ter sido a filha querida, a filha pródiga, eu queria ter sido, mas não fui. Mas ele ou ela, ou sei lá, continua sendo objeto das minhas doces afeições. Olha isso. Olha que coisa bonita. Esse é o amor a que todos nós devemos aspirar. Um amor desapegado, um amor desinteressado e nem por isso menos intenso, nem por isso menos abundante, até mais, porque ele não conhece as barreiras do corpo, porque ele flui na liberdade do pensamento. E o pensamento não conhece barreiras. Então você ama, você almeja, intencione que fulano esteja bem, pai, esteja feliz, aquela coisa toda bonita. Quem sabe, Senhor, se fizer sentido, algum dia possamos nos reunir nós em uma realidade muito melhor que essa, para viver o que eu ansiava ter vivido ou não, pai. Também o que eu queria ter vivido já foi, já superei isso. Para viver algo muito melhor, se fizer sentido. Como oportunidade possível, não obrigatoriedade, porque quando a gente está fixado em alguém, a gente acha que aquilo é o máximo, mas aí Deus vai mostrando que existe muito mais. Aí chega um momento que a gente fala, ixi, nossa, nem lembro mais de José, de Maria, de Antônio, de Antônia. Tô melhor. Oh, que alegria. Assim é. Chega um momento que a cura é tão profunda que a gente deixou para trás. A gente transcendeu. Não esse esquecimento dos hipócritas. Muitas pessoas falam, perdoei, mas não esqueci. Então você não perdoou. Porque quando você perdoa mesmo, você já não lembra. Entende? Perdoei, mas não quero na minha vida. Então você não perdoou. Porque quando você perdoa, você entende o que levou a pessoa a fazer aquilo. Você entende que no futuro ela será melhor. E você se coloca como uma pessoa... Poxa, se no futuro essa pessoa precisar de mim, eu estarei para ela. Porque eu a amo. Amor pressupõe perdão. E o amor, ele não nada rejeita, nada condena, nada retém. Ele não vai reter mágoa, ele não vai condenar nada, não vai rejeitar nada, porque ele entende. Ele sabe que é só uma etapa. Então, poxa, perdoei, mas não quero perto. Poxa, perdoei, mas não esqueci. Então você não perdoou. Desculpa te falar isso. Desde que o Cristo Jesus, há mais de 2000 anos, esteve entre nós e teve contato com Judas, nosso amado e necessário irmão Judas, tá? Que as pessoas o pintam de um jeito totalmente desrespeitoso. E eu garanto a vocês, ele está bem melhor que todos vocês. Porque ele transcendeu o seu erro, coisa que vocês não fazem, ficam lá chicoteando o cara com a língua, em vez de mandar oração para ele. Tem que ser protegido o espírito de Judas, porque é tanto ódio gratuito em cima dele, como se vocês fossem melhor que ele. Vocês traem Cristo todos os dias. Vocês adoram a dois deuses todos os dias. Vocês negam Cristo todos os dias. Hipócritas que são. E se acham superiores a Judas, é de cair da bunda, cara. É de cair da bunda, cara. Judas foi o que ele podia ter sido dentro daquilo que dava. E Cristo sabia.
Você acha que Cristo não podia ter falado, esse é o meu traidor, tô fora, ele não podia? Então vocês não têm noção o poder que Jesus tem e tinha naquela época, né? E hoje está muito mais do que aquela época, porque ele cresceu mais, né? Só o pessoalzinho da Terra quer continuar estagnado. O fato é esse. A verdade nua, crua, como deve ser, dita, posta à mesa. Cristo perdoou ele. Cristo esteve por muito tempo, e quando necessário, por que não? Está ao lado dele, o ama, o abraça. Cristo o agradeceu. Cristo tem gratidão pelo que Judas fez. Isso é perdão. É você adquirir um entendimento tão profundo sobre o que aconteceu, que você olha um dia e você fala, obrigada por aquela doença, obrigada por aquela traição. E é uma gratidão, não é uma gratidão, tô sendo superior, não. Você agradece porque você fala, meu Deus, foi essa a virada da minha vida. Se eu não tivesse sido esfaqueada pelas costas, se eu não tivesse sido traída, se eu não tivesse abandonada, eu não estava onde eu estou hoje. Meu Deus, obrigado, eu viveria 1000 vezes aquilo. Se você não atingiu esse estado de consciência, você não perdoou. E é importante que eu diga isso para que vocês parem de neurotizar. Criar narrativas neuróticas, de respostas, evitativas inconscientes, porque vocês dizem que superaram coisas que vocês não superaram. Isso gera uma dor em vocês também. Isso gera um ressentimento mental também. Porque vocês dão respostas emocionais sempre que vocês se lembram disso que vocês dizem que curaram. E que não curaram, caramba. Não curou. Tudo bem. Fala. É mais bonito verbalizar, cara. Não perdoei. Olha que não é mais bonito. Isso é maturidade. Essa pessoa tá lúcida. Quem não tá lúcido é aquele que fala, eu perdoei, mas não esqueci. Você não tá lúcido. Você já tá com um pezinho na loucura. Você já tá com um pezinho na ausência de consciência, na ausência de razão. Seu pezinho já tá com um dos pezinhos. Só falta botar o outro. Aí o diabo faz o resto, né? Ele empurra pra você terminar de cair no abismo. Assim é. Assim é. Como Deus é bom. Como Ele é perfeito. Assim é. É uma realidade. Então ame da maneira possível. Porque a maneira possível é tão maravilhosa, se não mais, do que a maneira idealizada. Porque a maneira possível é a maneira real. E o real é o certo. O real é o certo, porque é no real onde a vida impera. Então abandone as idealizações. Queria, mas não foi. Me dói, então chora. Então fala, verbaliza entre você e Deus. Eu queria que fosse assim, tá, põe pra fora. Vai falando, a cura é conversacional mesmo. Vai você e Deus, vai falando, põe pra fora. Depois você se supera. Você fala, mas nem por isso eu vou deixar de amar. Nem por isso ele me impediu de dar, ou ela. Vou dar do jeito possível. Amando com todo o meu coração. Aqui, agora, de onde eu estou. Olha isso. Xalá! Deus é perfeito demais. Assim é. Queridos, muito obrigada e até o próximo vídeo.